Olá, meus irmãos presbíteros. Quero aqui vos cumprimentá-los com a paz do Senhor, né? Estamos aqui mais uma vez com a nossa videoaula e nesse dia de hoje nós vamos estar aqui estudando, né? Dando sequência aí à nossa disciplina Antigo Testamento 2, estudando hoje já o livro de 1 Reis, certo? E nós vamos entrar ao estudo de 1 Reis, dando continuidade, né? Aí as nossas videoaulas. Bem, meus amados, dando sequência aos nossos estudos aí, dentro do livro de 1 Reis, nós vamos estar hoje, né, abordando aqui a autoria e também a data, né, possível aí do escrito do livro de 1 Reis. Bem, a autoria, ou seja, o autor do livro, não há certeza de nome por falta de informações. Então, o livro de 1 Reis não se tem aí uma certeza definida quem foi o escritor, né? Há muitas ideias. Uns sugerem, né, que provavelmente pode ter sido Jeremias, outros Baruque, né, que venha ter sido aí os homens escritores aí do livro de 1 Reis. Mas não tem nada confirmado, né, de forma precisa. Bem, e a data possível do escrito aí do livro de 1 Reis, a data possível do escrito está entre os reinados aí do ano 970. É a data possível dos escritos do livro de 1 Reis. Certo, meus amados? Bem, então nós já vamos aqui adentrando também nas divisões, como fica aí o esboço, né, da divisão do livro de 1 Reis. Então a divisão do esboço está dividida em reinado de Salomão e divisão e queda do reino, né, até Josafá. Bem, o propósito do livro de 1 Reis é estabelecer contrastes entre a vida das pessoas que vivem exclusivamente para Deus e aquelas que, embora sendo filhas de Deus, não se submetem à palavra. Bem, agora seguindo, nós vamos aqui já adentrando ao conteúdo, né, seguindo aí os propósitos do esboço do livro de 1 Reis. Só para entendermos, o livro de 1 Reis, ele será o livro que já vai aqui trabalhar o encerramento do reinado de Davi, dando-se início agora ao reinado de Salomão. Encerrando-se o reinado de Davi e dando agora entrada ao reinado de Salomão, como nós falamos nas outras aulas passadas, Salomão ele vai ser aquele rei que vai usufruir de todas as benesses que o seu pai Davi assim então o deixou. Um reino bem estruturado, um reino bem equilibrado e um reino rico e próspero. Salomão vai usufruir de todas essas benesses. Salomão agora será o filho, né, que vai ser usado aí por Deus, né, para cumprir o grande sonho do seu pai, Davi, que era o quê? Construir o grande templo aonde seria invocado e enaltecido o nome do Senhor Deus de Israel. E também o nosso Deus, o qual servimos. Seguindo então, Salomão, ele vai dar seguimento a essas obras, ele vai dar seguimento também ao governo, né, de seu pai. De fato, a gente vê a história de Salomão quando ele se posiciona diante de Deus, pede a Deus sabedoria para que Deus assim então o conceda, para que ele venha governar e assim então dirigir aquele grande povo, o povo de Israel. Até então Salomão, né, por assim se posicionar diante de Deus pedindo sabedoria, Deus assim o concedeu muita sabedoria e também muitas riquezas.
Muitas riquezas, sim, Deus o depositou aos pés de Salomão. Mas Salomão vai ser aquele rei também que na sua trajetória, ele vai ser um rei que vai se entregar às vaidades, ele vai se entregar, né, ao usufruto, ao usufruir. É tanto que ele descreve nos livros de Provérbios e em Eclesiastes, quando a gente entra ali no estudo, né, tendo como os livros de Provérbios o livro dos conselhos, e o livro de Eclesiastes também, né, entra ali como o livro também de conselhos, já na velhice. O Eclesiastes, né, ele já está trabalhando seus conselhos já na velhice, e ali em Provérbios ele orientando aos jovens. Salomão, ele deixa claro nesses livros que ele não deixou de usufruir de nada. Ou seja, ele foi aquele rei que verdadeiramente usufruiu de tudo que tinha direito, né? Desde bebedices, de todas as coisas. Então Salomão, ele vai ser aquele rei que, por usufruir de todas as benesses, por se entregar às vaidades, ele vai ter o seu coração, né? Ele vai ter o seu coração, então, moldado a tal ponto de chegar a ser transtornados pelas mulheres estrangeiras. Como a palavra, né, quando a gente entra ao estudo de Salomão, além das concubinas e além das mulheres o qual ele tinha o direito, né, de convivê-las com elas, ele trouxe das mulheres pagãs, segundo os escritos, mais de 1000 mulheres pagãs. E essas mulheres pagãs, vindo daqueles povos pagãos, a palavra fala que essas mulheres perverteram-lhe o coração. Essas mulheres, então, vão fazer com que Salomão se curve diante dos deuses delas, né? Os deuses Astarotes, os Baalins. E todos esses deuses foram os deuses que Deus havia recomendado para o seu povo, que não pegasse, não tomasse nenhuma imagem de escultura dessa gente para se curvar diante delas, ou adorar. E que não viesse de forma alguma se entregar em matrimônio, nem os filhos, e de forma alguma trazer essas mulheres para as convivências do povo hebreu. Mas aqui com Salomão, ele quebra essa regra do protocolo. Ele quebra tudo isso. E a palavra deixa bem claro que Salomão vai se entregar, né, às vaidades e também aos deuses dessas mulheres. De certa forma, Salomão vai se distanciando da presença de Deus, e o povo de Israel ali tolerando tudo aquilo, né, suportando. Mas a gente está vendo que as coisas estão cada dia mais, né, de uma forma mais opressora, de uma forma mais angustiante, ao ponto em que o povo vai começar a clamar, o povo vai começar a gemer. Mas Salomão é aquele que está ali, usufruindo, né? Está sobre, como diz o ditado, está sobre as razões, sobre o domínio de tudo. E a gente vai ver que o final dessa história vai ser muito triste e trágico. Por quê? A gente sabe que através aqui do reinado de Salomão, chegará um momento, né, que tudo passa. Chega o momento do passar do governo de Salomão. E agora vai chegar, né, o final do governo de Salomão, e agora é o momento dos seus filhos, né, Jeroboão e Roboão, agora quererem usurpar o trono. Mas quando chega o momento de Roboão e Jeroboão, naquela disputa, quem seria aquele que iria governar sobre o povo, a gente vai ver que o povo está cansado. O povo já começa a clamar. É tanto que lá em 1 Reis, no capítulo 12, nós vamos ver o povo clamando. O povo agora, né, questionando. E o povo chega a dizer para aquele jovem rei que estava ali
querendo assumir aquela posição. O povo chega diante de Roboão, principalmente os grandes conselheiros, né? Chega ali diante de Roboão e abre ali para ele o diálogo, dizendo: olha, alivia o jugo que o teu pai colocou sobre o povo. Porque se tu aliviar o jugo que está sobre essa gente, você vai ter, né, tudo em tuas mãos. Então ali o povo estava clamando, o povo estava cansado dos fardos, né, colocado por Salomão. E vejam vocês que Salomão foi totalmente diferente do pai dele, Davi. Davi foi um homem bom. E como eu havia dito nas aulas passadas, Davi não explorou tanto o povo hebreu. Diferente do filho aqui, Salomão. O povo está clamando e com a ideia de que, e deixando claro para o jovem que queria assumir o trono, Roboão: olha, o seu pai colocou sobre nós pesado jugo, mas alivia esse jugo. O povo está clamando para aliviar os jugos dos tributos, os fardos pesados que estavam sendo cobrados e impostos sobre o povo. Percebam vocês aqui, irmão, o quanto é maravilhoso estudar a palavra de Deus, estudar a teologia, para a gente entender nas entrelinhas como que Deus vai trabalhando na vida do povo. Percebam vocês, quando o povo estava clamando, só recapitulando aqui, quando o povo estava clamando pela ideia da monarquia, Deus fez com que Samuel chegasse diante do povo e mostrasse para o povo como seria o rei. O que o rei ia requerer deles? Eles ficaram cientes que o rei ia cobrar tributos, o rei ia querer deles as oferendas, os melhores dos seus olivais, os melhores das suas lavouras, das suas criações, até mesmo dos filhos. E o povo assim então queria porque queria rei. E Deus assim o concedeu. Só que aqui nós estamos vendo, já praticamente caminhou aí os seus 80 anos já, ou melhor, 120 anos já descendo aí já para o reinado aí já do terceiro, do quarto reino, que já seria aí Roboão, né? Que veio Saul, veio Davi, Salomão, agora estava Roboão. Dando aí volta por 120, caminhando para os 120, 125 anos. O povo já está agora gemendo, clamando e já chateados com a ideia da monarquia. Nós vamos ver aqui que Deus novamente aqui fez com que através da palavra o povo agora, ali em 1 Reis, no capítulo 12, a palavra mostra o povo agora clamando. Mas o povo não queria rei logo lá atrás? Agora não está o povo aqui chorando, clamando? Olha como que a Bíblia traça isso de uma forma bela para a gente aqui entender. Deus o havia orientado, Deus havia dito, mas o povo não insistia em querer rei, então agora está o povo clamando. E aqui agora é triste o desfecho de tudo que vai acontecer ali. Porque a palavra aqui mostra para nós, aí em 1 Reis, no capítulo 12, que Roboão não quis de forma alguma ouvir os conselhos daqueles anciões. Ele vai tirar conselhos com os jovens e preferiu então acatar o conselho dos jovens. E quais foram os conselhos dos jovens? Não. Fala para eles que o negócio agora vai ser totalmente diferente. Se eles estão achando o jugo pesado, diz para eles que o dedo mínimo seu será muito mais pesado do que os lombos de teu pai. Ou seja, eles estavam dizendo de uma forma bem clara, se estava pesado, ia ficar mais pesado ainda. Que a coisa ia ser mais pesada ainda. Isso, de certa forma, causou uma indignação muito grande entre o povo hebreu.
uma revolta muito grande entre o povo hebreu. E ali existia uma outra figura, né, que queria também assumir o trono, Roboão. Roboão já começou ali a trabalhar ladeado com as ideias do povo, com aquilo que o povo queria. Então Roboão começou a trazer, de uma certa forma, né, a necessidade que o povo almejava, daquilo que o povo necessitava. Só que isso vai ser ruim, isso vai ser terrível, porque isso vai gerar entre o povo de Israel, né, vai gerar entre o povo de Israel uma revolta, e nessa revolta vai ocasionar o quê? A divisão do reino. E a palavra deixa bem claro que um reino dividido, ele não subsistirá. E agora começam os grandes embates, as grandes confusões, os grandes conflitos entre o povo hebreu. Bem, irmãos, então só recapitular aqui mais uma vez, é importante a gente entender isso. Quando se pergunta qual foi a causa principal que levou à divisão do reino, a causa principal está aqui, em 1 Reis, no capítulo 12. Todos os versículos ali vão falar a causa. Ah, não, mas lá não cita bem claro. Não, mas quando você pega nas entrelinhas e pergunta para o texto qual é a causa da divisão do reino, a causa é o clamor do povo pelo jugo que estava sendo imposto, e de uma forma muito pesada. E o povo, então, por não ser ouvido, por não ser atendido, por serem rejeitados pelo jovem rei que estava ali na postura para assumir o trono, o povo então se revolta. E com a revolta do povo, entra em cena a figura de Roboão. E Roboão é aquele que estava ali para, segundo ele, ser o salvador da pátria, ser aquele que ia cumprir a necessidade, o gosto e o gozo, a vontade daquela gente. E eles acharam por bem, então, seguir a Roboão do que seguir a Jeroboão do que Roboão. E vai acontecer algo terrível aqui. O reino vai ser dividido. Segundo a palavra, 10 tribos vão seguir Jeroboão. E 2 tribos apenas vai permanecer com Roboão. A tribo de Benjamim e Judá. E as outras demais tribos vão seguir Jeroboão. Olha, irmãos, o reino então aqui já começa a ser dividido. O reino já começa agora a ser partilhado. E com essa divisão do reino, aqui dá-se o pontapé inicial ao grande declínio do povo hebreu. Por que o grande declínio? Logo que Roboão entra ali com a divisão entre as tribos, a palavra deixa bem claro que Jeroboão vai levar todas as 10 tribos de Israel a se afastar de Deus. Porque uma das primeiras coisas que Jeroboão vai construir é um grande bezerro de ouro e vai levar o povo a afundar-se na idolatria. O povo então vai afundar nas idolatrias, na arrogância, na soberba. O povo vai afundar nas imoralidades. O povo vai afundar nas alianças pagãs. Tudo isso desobedecendo e se afastando de Deus. E nós vamos ver que daqui agora, desse exato momento, desse ponto aqui, da divisão do reino, vai se desencadear sérias consequências nos reinados. Muitas mortes, para que venha o grande momento da usurpação do trono. Grandes brigas por assumir o trono, assumir o poder. Nós vamos ver aí dentro das histórias aí dos reis que vão seguir aí na sequência, dentro dessas dinastias, muitos reis aí praticamente, né, vai ter reis
que vai ter praticamente quase que toda a sua família dizimada por causa da ganância, da usurpação do poder. A gente vai ver isso aí no desencadear, né, dos nossos próximos estudos, já caminhando aí para 2 Reis, né? Mas a palavra aqui já mostra para nós, que nós vamos ver aqui na sequência, né, dos reis aí, já nós vamos ver que depois de Jeroboão vem da dinastia de Onri. De Onri vem Acabe, e a gente sabe que na história de Acabe é aquele que vai trazer aquela mulher pagã, Jezabel, porque Acabe vai então se entregar em matrimônio, vai se casar com Jezabel. Jezabel era uma mulher filha de Etbaal, né? Era um grande seguidor do deus Baal, era um grande sacerdote do deus Baal. E olha, irmãos, como agora vai o povo de Israel se afundando nas idolatrias, como o povo vai se afastando de Deus, como o povo vai se distanciando. E olha, irmãos, que interessante aqui. A grandeza, a opulência do poder, das riquezas, vai distanciando o povo de uma forma assustadora. Talvez alguém pense assim, mas o Roboão, né, causou aquela intriga no povo, mas o povo estava cansado porque o povo estava sendo muito explorado, com muitos tributos. O povo já não estava suportando mais a elite, aquele pessoal que estava ali, né, no topo da monarquia, explorando aquela gente. Tudo isso por causa das grandezas, das riquezas, né, do querer usufruir. Causou a divisão, e depois dessa divisão, o povo do norte que seguiu Jeroboão com as 10 tribos, ficaram com as melhores terras. Ficaram com as melhores terras cultiváveis. Segundo os historiadores, as terras para onde partiram as 10 tribos eram as terras apropriadas para o cultivo, né, dos olivais, para o cultivo, né, das parreiras, para o cultivo, então, de toda a área da agricultura e do agropastoril estava ali centrada no Reino do Norte, as grandes riquezas do povo hebreu. Mas Deus está contemplando todas as coisas. No Reino do Norte, o povo está se enriquecendo, se engrandecendo, se envaidecendo, fazendo alianças com reis pagãos e com a ideia de se assegurarem, com a ideia de não querer de forma alguma, né, voltar-se para Deus, mas estava com aquela ideia voltada a cada dia mais pensar só em si, só na sua vaidade, só na sua opulência. Olha, irmãos, percebam aqui que vai chegar o momento agora do declínio. Quando se caminha para o ano, se não me falha a memória, o ano 732, né? Vai ser o ano aonde vai ser marcado aí pela grande queda, ou melhor, corrigindo, o ano 722. No ano 722, vai ser marcado pelo declínio, a queda do Reino do Norte. O Reino do Norte vai cair. Vai ser o primeiro reino a ser tomado à força pelos assírios. E olha que a Síria ela vai entrar no Reino do Norte justamente, logo no Reino do Norte, em primeiro lugar, justamente quando a gente entra dentro dos estudos da Bíblia, né, dentro da história bíblica, eles entram logo no Reino do Norte justamente por causa das riquezas. As riquezas estavam centradas, né, lá no Reino do Norte. Não é que no sul não tinha tanta riqueza, porque lá no sul estava o templo.
Mas o povo que produzia e que tinha em grande abundância e tinha muitas riquezas acumuladas estava no reino do norte. Portanto, então, a Assíria ela entra diretamente ao reino do norte. E a Assíria entra no reino do norte com a ideia maligna. Por quê? A Assíria sabia que o povo de Israel era um povo separado. A Assíria ela entra invadindo e ela entra com a ideia do encobrimento, trazendo a cultura assíria para sobrepor sobre a cultura hebraica. Pegando seus filhos, casando-se com as filhas do povo hebreu, e também pegando as filhas do povo hebreu, se misturando com seus filhos assírios. Então ela entra com esse projeto maligno e maléfico. Porque a ideia de que se vai misturando, se vai tendo aquela mistura, e ali no meio, a tendência é chegar ao encobrimento, é sobrepor a cultura assíria sobre a cultura hebraica. E aqui, só para a gente salientar um pouco, a gente vai ver aqui que através dos estudos, aquela briga que existia entre judeus e samaritanos, que a gente vê lá em João, no capítulo 4, verso 23, quando Jesus chega ali, está aquela mulher samaritana. Jesus está ali conversando com ela, naquele poço. E ela fica admirada e chega ao ponto de dizer, mas tu não és judeu? Tu não sabe que judeu não se comunica com samaritano? Então ela está colocando ali aquela intriga que existia entre eles. E exatamente, segundo os exegetas, essa intriga, essa briga, ela foi gerada por causa dessa mistura que aconteceu ali, quando a Assíria assumiu ali, entrando e invadindo o Reino do Norte. Por causa daquela mistura que aconteceu entre aqueles povos, começaram aquela grande briga e rivalidade entre samaritanos e judeus. Porque os judeus eram considerados puros, samaritanos eram considerados judeus mestiços, ou judeus misturados. Ou seja, é tanto que naquela invasão ali, no ano de 722, da queda do Reino do Norte, a Assíria invadindo então, deixou ali essa semente maligna disseminada no meio do povo. E por essas razões estava o povo ali envolvido até mesmo nessas questões de brigas. Por quê? Porque uns eram mestiços e os outros eram considerados puros. Então é algo terrível, irmão, mas Deus entra na causa. Deus entra na causa, Deus vai agora intervir. É tanto que a Assíria, ela não satisfeita só por governar o Reino do Norte, ela desce então ao Egito, e naquela batalha lá no Egito, ela vai batalhar terrivelmente ali, ferozmente contra os egípcios, ela vai vencer a batalha contra os egípcios, só que ao retornar, ela vai retornar com grandes baixas, e ela já vai então de antemão enfrentar um novo império que está se posicionando de topo e com muita força, que é justamente o Império Babilônico. Só que o Império Babilônico já vai ser diferenciado. Ele não entrou com a ideia de encobrir, mas ele entrou com aquela ideia de trazer o povo para trabalhar nas suas terras, para trabalhar nos regos d'água da Babilônia, tirando aquela gente do seu lugar e levando então para uma terra longínqua e estranha. Então a atitude dos babilônios foram totalmente diferentes do Reino do Norte. Então os babilônicos então vai vencer os assírios, assim então tira aquela hegemonia da força dos assírios sobre o Reino do Norte, vai então em direção ao sul. E nós sabemos que a história mostra para a gente que Babilônia então vai também vencer e levar cativa todo o reino do sul de Israel, no ano 586. Bem, meus irmãos, fica aqui esse estudo de 1 Reis para nós, que os irmãos meditam, reflitam aí nesse conteúdo, se dediquem. E nós vamos estar dando sequência nesse assunto nas nossas próximas aulas, que vão se seguir aí
já com 2 Reis e já entrando já em 1 Crônicas. Certo, meus amados? Deus abençoe, a paz do Senhor.